dia, galerinha. Sexta-feira. Melhor dia. Pra aprender física. O negócio é o seguinte, cara. Algumas coisas que eu vejo ao longo da semana eu não consigo não dividir com os meus alunos, que são coisas que me fazem refletir muito sobre a vida. Eu nunca paro de pensar sobre a vida, eu nunca paro de me questionar se eu estou no caminho certo, se eu tenho feito as coisas certas e dado o máximo de mim a cada instante. E aí no início da semana minha namorada, Otávio, viu um videozinho lá de um filósofo entrevistado no jogo. Porra, é muito interessante, eu não consigo terminar de ver. Aí, eu gosto muito de filósofos, e aí eu fui lá e vi o videozinho. E o cara dá um banho, uma aula didática de filosofia, é engraçado pra caramba, mas dá um banho. Muito legal, fala de coisas que nós já discutimos aqui ao longo da vida, por exemplo, nossos desejos, nossos impulsos. E ele falou uma frase que está ecoando desde então dentro de mim. Temos que fazer de nossa vida nossa obra de arte. Temos que chegar no final da tua vida, olhar para o todo da tua vida e falar, porra, foi razoável. Ou foi bom pra caralho. Ou, puta que merda. E é isso, é dessa frase que nós temos que fugir no final da nossa vida. Olhar para trás e ver que cagada. Não que eu não tenha feito várias, meus amigos, mas eu venho tentando me corrigir no dia a dia, nos meus defeitos. Sou um ser humano exatamente como tu, minha cabeça funciona muito parecida com a tua. Tenho que lutar diariamente contra a minha preguiça, contra a minha vontade de deixar de protelar algumas coisas essenciais. Não que as decisões importantes não tenham que ser proteladas o máximo, para a gente poder tomar a melhor decisão, munir da melhor informação. Mas tem coisa que não dá para protelar. Por exemplo, o ato diário de corrermos da ignorância, estudando um pouquinho, seja lá o que for todo dia. Certo, meus queridos? Então, raça, vamos tentar fazer da nossa vida a nossa grande obra de arte. Coisa bonita isso. Beleza! Som! O que é som? Onda mecânica longitudinal, vibrações ao longo do deslocamento audível. Som, onda mecânica longitudinal audível. Por que eu digo audível? O que é a faixa considerada audível? Entre 20 Hz e 20 kHz ou 20 mil Hz. Abaixo de 20. Infra, acima de 20 mil. Ultrassom. Professor, ninguém no mundo escuta 15? Escuta. Aqui é um valor para ficar bonito, fácil de gravar e de classificar. Para tudo tem exceção nessa vida. Bom, cuidado, galera. Som alto e som baixo não tem a ver com a intensidade, como a gente fala no dia a dia. Som alto é som agudo. Som baixo é o som grave. Lembra do baixo da banda? Beleza? Mesmo eu berrando aqui com vocês, a minha voz, ela é alta. Mais alta não porque eu estou berrando, porque minha voz é fina mesmo, comparada com um tenor, por exemplo, né? Que é uma voz alta ou baixa. Super baixa, mesmo que teu ouvido esteja estourando de dor e ele berrando, ele vai estar com uma voz super baixa, porque baixo é grave. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quando a gente fala com a nossa mãe, o som está muito alto, pode abaixar. É um absurdo físico que nós estamos falando, não tem nada a ver fisicamente. O físico cairia às gargalhadas disso. Mas ficaria indelicado de chegar para tua mãe, vamos baixar a intensidade do som, porque fica muito formal, beleza? Aquilo que tu chama de volume no dia a dia, aquilo que tu chama de altura no dia a dia, é na verdade a intensidade. Cuidado, meus amigos. Bom, altura, frequência, intensidade. Para calcular a intensidade é só pegar a potência da fonte sonora e dividir pela área da onde você está. Então aqui está a caixa de som, aqui está a pessoa que vai escutar. Tem uma esfera na região onde a orelhinha dela está. Toda a potência gerada pela caixa de som foi diluída na área dessa esfera. Como é que é a mesma área de uma esfera? 4πr ao quadrado. Então eu posso colocar potência sobre 4πr ao quadrado. O que seria esse R? A distância da orelha da pessoa até a caixa de som. Dobrando a distância,
4 vezes a intensidade, triplicando a distância, 9 vezes menos intenso, certo? Então, intensidade. O cara da apostila fez uma formulazinha um pouco diferente, que pode ajudar para resolver algumas questões. Como a definição de potência é energia sobre tempo, ele substituiu energia sobre tempo, fez a divisãozinha de fração, ficou energia sobre área vezes tempo. Certo? Eu não gosto de deixar isso sempre pronto na cabeça do aluno, porque ele pode ter a sensação de que essas fórmulas vão estar todas no vestibular. Não. Eu diria que essa pode estar, se tu precisar dela, vai estar na UFSC. Essa também. Agora, essa aqui pronta desse jeito não é a cara da UFSC. Né? Não é pedir muito para o aluno para ele isolar numa, substituir na outra. Essa fórmula eu até acho mais importante do que essa, porque deixa claro que a distância aumentando, a potência, desculpa, a intensidade, a potência da caixa mantém mantida constante, a intensidade cai 4 vezes. O que eu posso falar a respeito da relação matemática entre I e R, a distância? Inversamente ao quadrado. I é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tudo bem? Repito isso sempre de uma matéria para outra, porque a UFSC adora cobrar isso nos itenzinhos de física dela. Show de bola. Então, ó, até agora, a única coisa que eu não tinha comentado foi essa fórmula aqui. Por isso que eu estou finalizando o volume, tá, galera? Estou aparando as arestas aqui do que não foi dito ainda. Cheguei a comentar com vocês qual é a máxima e mínima intensidade audível pelo ser humano? 10 na menos 12, a menor intensidade audível. Fiz uma brincadeirinha de jogar o giz bem baixinho aqui, né? Fiz? Para perguntar se a galera de trás escutava. Te mostrando o poder e a sensibilidade do teu sistema auditivo. E falei que a máxima intensidade audível era 1 watt por metro quadrado. Se quiser sangue, 100. Certo? Beleza? Mais um, o cara já está chorando de dor, então não precisa mais que 1 watt por metro quadrado. Poxa, cara, medir grandezas que vão de 1 a 0,00000000001 é muito, né? É muito chato. Aí a gente usa uma escala logarítmica para calcular o nível de intensidade sonora. Não te assusta com log, cara, porque isso aqui vai ser uma potência de 10, isso aqui vai ser uma potência de 10, mantém a base, subtrai os expoentes, já que é uma divisão, né? Certo? E a propriedade dos logaritmos. Quando a base desse número é igual à base do logaritmo, o expoente é a própria resposta. Uf. Então não vai precisar ser o rei do logaritmo para matar a questão de nível, tá? Como é que mede nível? Alguém lembra qual é a unidade do nível? Decibel. Por que desse, professor? Motivos históricos. A galera não gostou do belo, jogou o 10 ali na frente, chamou de decibel e todo mundo ficou feliz. O que eu falei sobre a velocidade do som, meus amigos? 340 metros por segundo. No ar é constante para uma temperatura constante, porque depende da temperatura do ar, tá, galera? Isso, não sei se eu cheguei a comentar, mas ó, tem uma equaçãozinha. Essa equação eu só lembro dela porque eu acabei de olhar ela, tá? Só para tu não achar que eu sou um gênio e decoro tudo, certo? Outra, decorar equações desse tipo assim não significa bolhufas. Só estou te falando essa equação para tu saber, ó, dependendo da temperatura em Celsius, já está pronta para Celsius, inclusive, ó. A gente pode calcular a velocidade do som dessa maneira. Qual é a temperatura, mais ou menos, agora? 30 a gente estaria suando mais ainda. Uns 25, tá bom? Vamos botar 20 para facilitar a nossa vida. 20 vezes 0,6. 12, não pode demorar esse tipo de conta, tá, gente? 331 mais 12. 343, só um 3 a mais do que os 340 que a gente supôs, né? Tá vendo? Mas qualquer grau que aumente a temperatura, aumenta a velocidade. Certo? Só para tu saber que com a temperatura muda a velocidade. Tens que decorar a fórmula? Hipótese nenhuma, não tem necessidade. Certo? Não tem necessidade. Isso é só para confirmar que esfriando o ar, pô, faz sentido, né? Esfriando o gás, as moléculas ficam mais lerdas para a vibração de umas bater nas outras, demora mais, né? Faz sentido? Show de bola. A apostila também traz essa equação vinda da termodinâmica, ó, que a velocidade do som num gás depende da temperatura, mas essa agora é em Kelvin. Agora é em Kelvin, essa aqui. Como assim? Ó? O que eu posso afirmar na relação da velocidade do som num gás e da temperatura? Geralmente proporcional a isso. Exatamente, tem que falar a operação matemática envolvida, galera. Então a gente diz que a velocidade do som num gás é diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura em Kelvin. Temperatura absoluta.
Professor, por que tu não falou isso da primeira vez? Porque isso é um detalhe bobo perto do todo. Eu só não quero dar sopa pro azar, entendeu? Dele vir te cutucar nisso. E aí a gente nem ter comentado. Mas isso é só um detalhe do todo. Por isso que eu estou pontuando. Então, ó, não havia comentado com vocês essa relação matemática entre temperatura e velocidade. Talvez na termodinâmica a gente tenha chegado numa equação que pudesse te permitir concluir isso. Mas não custa pontuar isso. Por favor. A pressão também influencia? Claro, porque temperatura e pressão estão relacionadas, não estão? Como é que eu relaciono pressão e temperatura de um gás? Como é que eu relaciono matematicamente pressão, temperatura e volume de um gás? Duas fórmulas só. Piviti por Votó. Um gás sofreu pressão, Piviti por Votó. O volume do gás passou para Piviti por Votó. A temperatura mudou para Piviti por Votó. Lembra? É sagrada, não pode perder ela na tua cabeça. Se for isobárica, corta os P's. Isotérmica, corta os T's. Isocórica, corta os V's, que é isovolumétrica, lembra? E a outra saída, PV igual a NRT, padre voador não retorna à Terra, certo? Qual é a diferença básica entre elas? É que o PV igual a N, RT usa o N da química. Número de mols, né? Que é a massa dividido pelo mol, lembra? Lembrando que o mol é o número de Avogadro, é uma maneira de contar coisas grandes, né? Tem dúzia, de 12 em 12, tem resma, de 500 em 500, não é isso? E tem mol, de um absurdo e um absurdo, né? Uma quantidade absurda. Quanto é que é mol mesmo? 6,02 eleva a 23 coisas, certo? Então é isso aí. Então parabéns, garoto. Mudou a temperatura, vai mudar a pressão, podemos usar a equação de Clapeyron, PV igual a NRT, para tirar o T e botar outras variáveis, se quisermos. Tudo bem? Pessoal, som e velocidade em sólidos, líquidos e gases. Como é que é essa brincadeira? Mais velocidade nos sólidos, porque as moléculas estão agarradas, uma vibra, a outra já vibra mais rápido. Depois líquidos, porque as moléculas estão bem próximas, o líquido mais soltas. Por último, nos gases, porque as moléculas estão afastadas, até uma camada de vibração. Atingir a outra pode demorar. Pessoal, além de falar de altura, intensidade, nível, e ter comentado essa história da velocidade no começo, da acústica, eu pergunto a vocês, falei para vocês o que é timbre? Não, eu comentei numa assistência, comentei na outra sala porque um colega fez uma pergunta num determinado momento, eu adiantei esse tema, mas eu quero então, antes de revisar ondas estacionárias, eu quero comentar com vocês o que é timbre. Se tu pode reconhecer a voz de uma pessoa quase instantaneamente ao vê-la falar ou sussurrar ou gemer, é porque tu tem a capacidade de distinguir a origem do som. A fonte sonora. O carro do teu pai pode ser o mesmo carro da galera da vizinhança. Ele chega em casa, não é porque ele entrou na garagem. Lá na rua tu já sabe, meu pai está chegando em casa porque eu estou reconhecendo o som do carro dele. E é um carro que foi produzido numa linha de produção igual à do cara que mora, né, próximo. Como é que pode isso, né? Como é que o ser humano adquiriu essa habilidade? Pô, desde tenridade, desde que tu é bebezinho, tu vira a cabecinha do lugar onde vem o barulhinho. E aí tu olha a coisa que soltou o barulhinho, e aí tu registra, aquela coisa solta esse barulhinho. O problema é que tu não vê o som, né? Tu só sente ele. Mas é mais ou menos como apalpar um objeto de olhos fechados e com o tato tu conseguir, é uma marca, é um registro. O bacana é tu conseguir a partir da aula de hoje visualizar esse registro. Por que a gente consegue fazer isso? Eu tenho cordas vocais, músculos retesados na minha garganta, que quando eu forço o ar a passar por ele, eles sacodem, faz o ar sacudir e teu tímpano vibra e teoricamente tu me entende, rola a comunicação, apesar dos ruídos, né? Certo? Então, que loucura é essa? Pô, o ar está saculejando para frente e para trás, cara, enquanto eu falo. Com essa vozinha chata que eu tenho certeza que mesmo que tu fique um ano sem me escutar, quando tu escutar minha vozinha, não, Otávio. Então, na verdade, cara, o que aconteceu? Esse nosso contato durante um ano aqui fez com que o teu cérebro gravasse a maneira como o teu tímpano vibra para frente e para trás quando eu sacudo o ar à tua volta. Olha que loucura, é como reconhecer a impressão digital através do ouvido. Agora olha só, quando a apostila faz esses desenhos aqui, ó, violão, piano emitindo Lá, por exemplo,
Violino emitindo lá. Cara, se a gente não consertar a interpretação para isso, pode ferrar, inclusive, algumas concepções que a gente acabou de relembrar. Som é uma onda mecânica longitudinal. Então eu pergunto a vocês, que coisa é essa sacudindo assim na nossa frente, se isso representa o som, e o som é assim? Perigoso, né? Tu entende o que eu digo? O som sacode para cima e para baixo enquanto vai para frente? Não! Então cuidado! Aquela representação de timbre na apostila é uma representação artística para timbre. Vamos consertá-la, vamos corrigi-la. Os gases são compre e expand, as duas propriedades. Então quando eu movo a minha corda vocal rapidamente para frente, há uma compressão do ar ali. Só que o ar quer se expandir de novo, e aí ele se comprime de novo, e como uma mola, ele vem expandido e comprimindo. Por isso que a gente diz que o som é uma onda de pressão. Porque são diferenças de pressão que faz o som se propagar. Tudo bem? Então, peraí, se é gás, eu posso dizer que a crista é uma região onde as moléculas estão mais próximas, comprimidas. E o vale é uma região onde as moléculas estão mais afastadas, menos comprimidas. Crista, alta pressão. Vale, baixa pressão. Ah, bom, então tudo bem. Agora já dá para entender que essa cobrinha para cima e para baixo não é o som propriamente dito. É o gráfico da pressão. Tudo bem? Primeira coisa, não admito que tu esqueça o funcionamento de uma caixa de som, cara. Ela vibra assim, lembra? Quando tu chegou perto dela, ela vibrava assim enquanto o som ia nitidamente para frente. Tá bom? Então, peraí. Se eu bato a corda do violão e ela vibra sem impedimento para cima e para baixo, o ar vai vibrar sem impedimento de uma extremidade à outra. Certo? Se o violino é feito de crina de cavalo, que é um pelo longo, cheio de escaminhas em volta, pequenos pelos que saem pela lateral, se eu esfrego a crina de cavalo na corda do violino, eu faço a corda vibrar para cima e para baixo, mas ela vai receber um tremelicar daqueles micropelinhos se arrastando. Então a mesma nota musical lá, 440 Hz, emitida pelo violão e pelo violino, o ar do violino vai comprimir, descomprimir tremelicantemente, dando aquele ruído, aquele choro bonito de violino, diferente do violão, que a corda vai poder vibrar livremente. Então, ó, a pressão variando mais limpa e a pressão variando tremelicantemente. É esse tremelicar do ar que teu ouvido percebe através da vibração do tímpano, cara. E como tu tá há 15 anos, 16 anos desenvolvendo isso, hoje tu é rei de captar alguns sons. E nós normais conseguimos isso. Imagina um cara que tem um ouvido especial, um músico que chega numa orquestra de 30 pessoas e percebe: violino 17, corda Mi, afina essa porcaria. Porra, tá 30 pessoas tocando instrumentos diferentes na tua frente. Tu percebe o cara que tá com a corda desafinada e fala qual é a corda? Existe, tá, cara? É óbvio que existe, né? Se nós normais reconhecemos a diferença tênue entre uma placa frouxa de um Gol igual ao outro, e isso dá um ruidinho diferente no carro, imagina se o cara que está estudando e prestando atenção e querendo desenvolver a capacidade auditiva não vai ficar, né, um gênio nesse aspecto. Para mim, o mais incrível ainda é o fato daquele cara surdo que continuava escrevendo música. Como é o nome daquele grande gênio? Beethoven, né? Diz que o cara fazia música depois de surdo, cara. E pra galera não desacreditar das músicas dele, ele fingia que estava escutando ainda. Ele falava, cumprimentava as pessoas, lia o lado das pessoas e respondia, porque quem é que vai comprar uma música de um surdo, né? Certo? E as maiores obras de arte que foi produzida na música clássica saiu do surdo do Beethoven. Isso é uma coisa assustadora, um cara surdo produzir música e música foda, né? Que capacidade! A partir da quinta sinfonia, de acordo com a colega, é que é tudo surdo já. Né? E uma das mais famosas é depois dessa quinta, eu não sei qual é o número mais famoso. Uma atenção da corda ou com que ela é feita? Como é que é? Teria com que a atenção da vocal pode falar como que ela é feita? Ela sempre falou que é a timbre. Ah, sim, olha só, galerinha. Tem mais. Digo mais. Esse aqui é de um violão tal. Um outro violão vai ter um timbre diferente. Senão o cara ia comprar sempre um tonante de 100 pila e não um Stradivarius, no caso do violino, de R$1 milhão, né? Um Stradivarius antigo, $1 milhão, sei lá quanto que é uma porcaria que eu falei. Mas então tu vê o tipo de madeira que tu vai usar, o tipo de corda que tu vai usar, o formato da caixa acústica, da caixa de ressonância que é chamada,
vai interferir. Por isso que tem violão de caixa maior, caixa menor, o cara tampa a caixa quando vai tocar numa situação, não tampa. Então aí cada situação dessa dá um timbre diferente. Ótimo, eu ainda não complementei, mas é isso. Alguém pode tentar de repente traduzir de uma forma bem simplória o que seria o timbre então? Não é a frequência? Tem a ver com a vibração, mas é a maneira como o ar vibra. É isso, a forma como o ar vibra. Ah, então podemos dizer que é a forma da onda. É a forma como a onda se propaga. Aí o cara fez esse desenhozinho para tu entender que a forma como a ondinha acontece é que dá a característica. Só que isso aqui é uma representação artística. Porque é difícil entender essa história do ar e para saculejar, se pressurizar e despressurizar de formas diferentes. Aí o cara fez essa representação para ficar mais fácil, sacou? Mas é isso, timbre é a forma da onda. E o que a forma da onda te permite fazer? Reconhecer a origem do som. Só isso, simples assim. Pois então, o que faz uma pessoa que canta a mesma música que outra, de repente com a mesma técnica vocal, com a mesma, estudou do mesmo jeito, por que uma faz as pessoas se emocionar mais e a outras menos? Justamente porque o timbre tem a ver com a nossa vida. Cada timbre que tu foi reconhecendo tem a ver com a tua história de vida. Outra, tem pessoas que adoram a voz sertaneja daquele jeitinho, e outras pessoas que odeiam. Isso é pessoal. Então realmente o timbre que nos agrada, o timbre que não nos agrada, tem a ver com a nossa história de vida. Voz de locutor, aquela voz porra, bacana, confortável, tu vai olhar para a pessoa, não tem nada a ver com aquilo que tu imaginava. Para tu ver como o timbre é importante. A voz da pessoa te faz acreditar que ela é de um certo jeito. Cara, o político ele estuda a maneira como ele tem que falar para ser verossímil. Os caras estudam técnica de atuação. Se eu falar com esse tom, as pessoas acreditarão mais em mim. Isso é fato. Por isso que o pai pega o guri no pulo, dá uma espremida, quando a voz dá uma tremelicada, quando o timbre desafina, meu querido, merda foi feita. E o cara pega no pulo, certo? Então o mentiroso, o bom mentiroso, ele tem que estudar a técnica vocal. Tu vê que loucura. O ator, que tem que aprender a mentir, imagina. Ô galerinha, olha só, alguém pode me ajudar a relembrar alguma coisa de onda estacionária? Bem rápido, assim, puf. O que a gente lembra de onda estacionária? Alguma estrutura dela, por exemplo? Ótimo, falou em nó e vento, eu já gostei. Pode ser ondas em corda ou em tubo. Em corda ou em tubo. Na corda, primeiro harmônico ou harmônico fundamental. Qual é a relação entre o tamanho da corda e o lambda? O tamanho da corda é F, está na nossa frente? Um ventre é lambda sobre 2. Segundo harmônico, vamos ver o que acontece. 2 lambda, porque cada ventre é lambda sobre 2. Terceiro harmônico, vão formar quantos ventres? E quantos nós? 4. E não precisa decorar, tá? Conta, tá beleza? Não precisa decorar, conta. Vai ser sempre um a mais no caso da corda. Beleza? 1, 2, 3. Enésimo harmônico. Enésimo, é genérico, é N. Beleza? Certo? Na faculdade é que eu me deparei com a ideia de enésimo, tá? E pra mim aquilo eu fiquei assustado. Enésimo? O que é isso, enésimo? Foi uma babaca que inventou. Aí quando já tinha usado o N na mesma aula, aí a próxima era o emésimo. É o emésimo, é o M, tu usa o índice N e pra dizer que é um número aleatório qualquer. Tá beleza, galera? Então é isso mesmo, parece loucura, mas é isso, é enésimo, de N. E depois emésimo, M-N, oésimo, Pésimo, e assim vai. Beleza? Tranquilo? Não tem nada demais, pô. Tu consegue contar ventrezinho. E aqui no tubo, ó o primeiro harmônico no tubo. E eu pergunto, esse desenho é delírio? Não, tubo de Kundit, bota a poeirinha ali dentro, a poeira fica paradinha ali, mostrando que de fato aqui no meio o ar está parado. Meio ventre, ar vibrando. Relação entre o L e o lambda. Meio ventre mais meio ventre, um ventre todo ficaria L, que é o tamanho do tubo, 1 lambda sobre 2.
Segundo harmônico para tubo aberto. Cuidado, tubo aberto é com as duas extremidades abertas. Segundo harmônico seria assim, ó. E aí? 1, 2, meio mais meio, 1, lembra? 2. 2 lambda sobre 2. Na enésima. N lambda sobre 2. Mudou alguma coisa, tubo aberto e corda? A relação entre o tamanho do tubo, o tamanho da corda e o lambda é a mesma para cordas e tubos, ou seja, as duas extremidades abertas. Ontem eu fiz no outro colégio 2 questões de tubo que eu fiquei chateado, porque o cara fala assim nas frases, ó. Eu acertei as questões, não tem problema, mas eu fiquei chateado porque um aluno ali, ele fica vulnerável. Um tubo aberto em uma das extremidades. E aí continua. Ou seja, quando ele fala um tubo aberto em uma das extremidades, é um tubo fechado, cara. Um tubo aberto em uma das extremidades, então é em uma só, não é nas duas. Ele poderia ter falado um tubo fechado, para deixar claro o que está acontecendo, entendeu? Mas cuidado, então leia a frase toda, tá? Um tubo aberto é aberto nas duas. Um tubo aberto em uma das extremidades, aí ele está dizendo que é um tubo fechado. Em 2 questões eu vi o cara começar assim, parecia uma provocaçãozinha, para ver se o cara está atento, se ele está lendo com atenção ou se ele está passando o olho por cima. Sim, por isso que cada instrumento, né, o oboé e o saxofone e a flauta são distinguíveis um do outro, né, porque o tamanho do tubo, né, vai interferir no timbre que vai sair dali, com certeza. Galerinha, o perigo é o tubo fechado, ou seja, uma das extremidades fechadas. Primeiro harmônico é esse aqui, ó, forma só meio ventre. Relação do L, tamanho do tubo com lambda. Já que um ventre é lambda sobre 2, meio ventre é lambda sobre 4. L, o tamanho do tubo, é 1 lambda sobre 4. Quando eu no tubo de Kundt vou aumentando a frequência, a próxima vez que o ar vibra, ele vibra assim, ó. Faz a cesárea, conta de meio em meio, 1, 2, 3, 3 lambda sobre 4. Por isso que tubos fechados só possuem harmônico de número ímpar. Harmônico de número ímpar. E vi questão errada, uma dessas questões, apesar de ter essa pegadinha, tinha um erro, inclusive. Na NUM era para achar errada. A primeira estava absurdamente errada, e a última ele falava, apesar de uma das do meio, afirmar que tubos abertos têm harmônicos quaisquer, 1, 2, 3, 4, e tubos fechados têm só harmônico ímpar. Na outra, ele se atrapalhou com isso e disse que o segundo harmônico de um tubo fechado, eu só posso supor que o segundo harmônico do tubo fechado é o terceiro, na verdade, né? Concorda comigo? Já te falei, isso aconteceu no 10º ano, tá? Fica ligado, se ele falar o segundo harmônico do tubo fechado, ele está se referindo ao terceiro, é o segundo tipo de harmônico. Muito cuidado com isso. Eu duvido que eles vão mexer nesse vespeiro de novo, né? Porque deu uma encrenca, deu um monte de rolo isso aí. Eu duvido, mas não custa se precaver. Estou ficando afônico. Ô galerinha, Taylor! Alguém lembra de Taylor, aquela dedução bonita que a gente fez? A velocidade do pulso na corda é a raiz da tração, pode chamar de F se quiser, da força com que eu puxo a corda. E o Mi, o que é o Mi mesmo? Densidade linear, pega a massa da corda e divide pelo tamanho da corda. Essa equação, a ideia das ondas estacionárias, mais o veja, essas 3 equações detonam qualquer problema dessa área. Não deve sobrar nenhum problema dessa área de pé se nós soubermos usar raciocínio e essas equações. Agora a gente tem, claro, que não abandonar esses volumes, pelo contrário, pegar o volume 8 também, começar a trazer todos para assistência e começar a descascar os da UFSC todos. Tem um grupinho que está vindo aí que eu estou ficando muito feliz. Aliás, eu tenho que confessar a vocês, cara. Deixa eu confessar o que me aconteceu na assistência de matemática ontem. Tenho que confessar. Foi ontem? Foi. Estava eu na... Não, anteontem, obrigado, amigo. Na assistência. E aí apareceu uma questão muito bonita. Uma questão que fala de um mural que está preso assim na parede. Ele tem 10 metros daqui até aqui, desse ponto a esse ponto. Tem uma pessoa com o olho ali, ó. Tem uma pessoa com o olho ali. E a galera se perguntava, como é que se calcula a distância X para essa pessoa poder enxergar da melhor forma possível esse mural preso na parede? Esse mural estava a 8 metros da linha do olho da pessoa, certo? Bem simples a ideia, tem um muralzão compridão, eu quero ver o ângulo
que o raio de luz faz com a parte superior e com a parte inferior do espelho. Só estou falando isso na física B porque tem a ver com ótica, né? A luz anda em linha reta. É isso aí. E eu tinha feito essa questão no vestibular. Quando eu fiz o vestibular, em matemática eu fiz 9,78, eu não errei nenhuma. Eu deixei de assinalar uma ou outra, né? Uma ou duas, não sei, itens corretos. Então eu matei essa questão. Mas ontem, anteontem, no final da aula, a pessoa me pediu, questão legal, eu lembro que eu fiz. Não saiu. No próprio item, ele falava que o Montanos, não sei das quantas, foi um matemático que resolveu essa charada. Ele falou o seguinte, ó, para tu resolver esse problema, basta tu traçar uma circunferência que passa pela ponto de visão da pessoa e que passa pelas extremidades desse mural. Pronto, se tu traçar essa circunferência e essa reta aqui for tangente, ó, à circunferência, é só tu calcular o x baseado nisso que tu mata a charada. Mesmo ele me entregando a resposta, eu não enxerguei a resposta. Mas também, cara, antes eu me magoava mais com isso, com esse momento do cara não fazer na hora, né? Depois eu vi que, porra, pelo amor de Deus, né, cara, não tem mais que provar nada pra ninguém, cara. Aí eu fui pra casa ontem, não tive tempo de trabalhar nela. Aí ontem, um alinhamento astrológico, me sobrou 10 minutos, eu fui pensar nela, esbocei ela e pensei, qual é o problema que eu tive? Porque uma circunferência, quando a gente pega um ponto externo e traça retas, a gente pode fazer a potência desse ponto, né? O que é a potência desse ponto? Essa distância vezes ela mesma, x vezes x ao quadrado, é essa distância toda, 18, vezes a parte de fora, né? Vezes 8. É uma aula que eu dou no 8º ano com as crianças. E tu vê, apesar de eu dar essa aula o ano todo, eu manjar de potências de um ponto, uma circunferência, e já ter feito a questão, não enxerguei a resposta. Estou te falando isso para te ver como é fundamental a gente estar exercitando tudo toda hora. Porque uma hora tu parou de exercitar aquilo, aquele raciocínio enferruja. E aí tu não estica o braço lá, cara. E aí tu perde o cacuete. Então, cara, mesmo com um sujeito que trabalha na área, às vezes uma questão boba, se essa questão estivesse assim, entendeu? Se não tivesse toda a ladainha, a história complexa que ele conta, o enunciado gigantesco, e ele perguntasse qual é o valor de x, eu ia dar risada, entendeu? Se tivesse isso aqui na minha frente. Potência de um ponto, né? O todo vezes a parte de fora é igual ao todo vezes a parte de fora. Como esse cara é tangente, o todo e a parte de fora é a mesma coisa. 18 vezes 8 é igual a y vezes y. Potências de um ponto, uma matéria de 8º ano do primário. Estou te confessando isso porque às vezes o aluno ele fica desesperado no final do ano, entendeu? Ele não mata uma, acha uma outra mais difícil, eu não vou passar, eu não sei nada. Porra, às vezes eu que estou na área, não sou ruim, tenho certeza disso, sou super competitivo, nós vamos fazer o vestibular junto e vou comentar meu desempenho no final do ano, certo? Não, mas eu não vou competir, não vou tirar vaga de ninguém, só vou para poder me deixar cada dia, né, mais sábio e poder comentar com mais propriedade no ano que vem no vestibular para a galera, certo? É questão de dignidade, né, do professor que está preocupado em ensinar direito. Então, galerinha, ó, beleza? Se cair potências de um ponto, ainda tenho certeza que a galera não vai travar como eu travei anteontem. Aí era só extrair a raiz, né, de 144 que dava 12, certo, galerinha? Show de bola. Ô, pessoal! Professor, pois não. Claro, cara. Mas assim, ó, quanto tempo eu tenho? Tenho pouco tempo. 7 minutos. É agora. Ô, galerinha, olha só. Embora o volume 7 esteja encerrado com esses comentários, eu gostaria de aproveitar para só te falar da beleza que vai ser esse volume 8. É só um comentário. É só uma introdução, o prolegômeno. Introdução. O prólogo, como diz meu filho. Papai, será que eu leio o prólogo? Claro, eu óbvio. Ele está com 10, fez ontem. Tua cara. Obrigado. Isso é minha cara, só que é bonita. Bom, galerinha, olha só. O volume 8, ele vai falar de todas as radiações Eu acho que o único erro do volume 8 é ele começar querendo te fazer entender o que é uma radiação sendo que no volume, na física E, é que eu vou te ensinar por que um campo elétrico gera um campo, Então, na verdade, eu vou pular a introdução do volume 8, porque ela nós vamos fazer no final, quando a gente já estiver firme na física E, que a física E estiver nos preparado para encarar isso,
E nós vamos relembrar quais são as 7 radiações eletromagnéticas que existem, em ordem crescente de frequência, como sempre. Ondas de rádio, micro-ondas, aumentou um pouquinho a frequência, infravermelho, luz, que vai do vermelho, portanto, raio-x. Cara, eu vejo vários alunos conseguindo se virar nisso, sem ter que estar colando, isso é muito gratificante para mim. Eu lembro que no meu terceirão eu não tinha isso na minha cabeça. Eu não sabia nem que elas eram de repente do mesmo tipo, que só mudava a frequência de uma para outra. Quanto mais saber a sequência da frequência crescente. Cuidado, quanto maior a frequência de uma onda, mais energética ela é. E quanto mais energética ela é, mais perigosa, mais ela pode danificar o corpo que ela atinge. A partir do ultra, elas são chamadas ionizantes. O que o nome ionizante sugere para ti? Ionizante. Gera íon. O que é o íon? Uma partícula, um átomo, uma molécula que ganhou ou perdeu carga elétrica, elétrons, não é? Cara, essas radiações a partir de ultravioleta conseguem bater na molécula e arrancar um elétron dela. Tamanho da pancada que dá. Toda vida que tu pega sol tem uma porrada de ultravioleta batendo em ti. Radiação ionizante, começa a ficar perigoso. Essa lâmpada emite um monte de ultravioleta. Já estamos probabilisticamente sujeitos a problemas. Por isso que eu já te recomendei, mesmo para vir na sala de aula, tu tens que vir com protetor. A tua faculdade vai ter essa lâmpada também. A tua casa, se bobear, a cozinha deve ter essa lâmpada também. Então tu tens que tomar cuidado, passar protetor, acordou, passa protetor. Os alunos pegando no meu pé lá no outro colégio, professor, a professora tal falou que não acreditava que eu tinha 30 anos. Aí eu já preparado, né? Pareço ter mais, né? Aí claro que eu já retruquei. Eu falei, quando ela me falou que tinha 70, deve ter uns 50 e poucos. Quando ela me falou que tinha 70, eu também fiquei impressionado. Parecia muito mais, né? Vai sair por cima. Mas é uma coisa muito nítida. A minha irmã pega no meu pé. Ela é mais velha e parece ter cara de menina, porque ela passa protetor há mais de uma década, todo santo dia na hora que ela acorda. Faça isso também. Tu vai te sentir melhor na vida adulta, certo? E menos chance de câncer de pele, por que não? Agora olha só, o que tem acima de ultravioleta? Raio-X, o cara que é técnico em raio-X ganha periculosidade, só trabalha 6 horas por dia. Na hora de tirar o raio-X vai para trás de uma parede de chumbo, tá vestido com um negocinho de chumbo. Por que chumbo? Porque por que não passa? Essa é a minha pergunta. Por que o chumbo não passa? Ele é vazio. O que bloqueia um átomo? É o núcleo ou a eletrosfera? O que bloqueia a radiação quando bate no átomo? O núcleo ou a eletrosfera? A eletrosfera é um grande vazio, gente. A eletrosfera é nada, tu é feito de nada. Lembra que tu é oco? A parte dura do átomo é o núcleo. Então, átomos com núcleo parrudo bloqueia a radiação. Átomos com núcleo pequenininho, a radiação passa. Por que quando tira raio-X, o osso fica esbranquiçado no filme e a carne fica preta? Porque a carne é feita de carbono, oxigênio e hidrogênio, basicamente. Átomos com núcleo atômico pequenininho, a radiação passa e queima o filme lá embaixo. O osso é feito de quê? Cálcio, número atômico 20, tem 20 prótons e 20 nêutrons, o núcleo é parrudão, bloqueia a radiação. O osso bloqueia, deixa esbranquiçado o filme de teu osso, porque não queimou o filme. Entendeu? Tu viu que simples? É tirar a fotografia do teu osso. O osso não passa, fica branco. Na carne passa, que é molinha de atravessar por causa do núcleo dos átomos que compõem a carne. Tudo bem para vocês? Então é importante saber disso. E depois de raio-X, raios gama, tomara que nós nunca precisemos usá-los, porque o raios gama a gente usa na pessoa quando ela está com um tumor e a gente quer destruir o tumor, então a gente joga, né, é chamada radioterapia, embora não use ondas de rádio, use raios gama, certo? Então o cara vai lá e joga um monte de raio gama no tumor, o tumor começa a morrer, porém a parte boa que está em volta do tumor também sofre as consequências, por isso que, digamos, é uma última alternativa, certo? Voltando para as que não causam perigo. Quais que não causam perigo? Micro-ondas, ondas de rádio, luz e infravermelho. Essas são não ionizantes. Então aparelhos que emitem essas ondas são infinitamente mais seguros que aparelhos que mexem com as outras ondas, pelo amor de Deus. Lógico isso, né?
Porém, galera, se tu enfiar tua cabeça no micro-ondas da tua casa e ligar, tu pode morrer. A pessoa que falou que não fazia mal. Não. Eu falei que ela não era ionizante, que ela não ia arrancar partícula de ti. Porém, aquela micro-ondas do aparelho de micro-ondas, ela agita as moléculas de água dentro do corpo. Vamos aí entender por quê. Vamos com calma. Primeiro, as primeiras ondas criadas artificialmente foram as ondas de rádio, tá? Henry Hertz, quase 1900, 1800 e pouco. Ele pegou, fez um circuitinho elétrico, e nesse circuitinho elétrico a corrente elétrica ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Ele ligou esse circuito numa antena e percebia que dessa antena era emanada algum tipo de radiação, que foi chamada de ondas hertzianas. Lembra do Hertz, né? Unidade de frequência, em homenagem ao cara. Pô, hoje a gente chama de ondas de rádio. Ele meio que deu de ombros para as ondas de rádio, ele não viu o poder para telecomunicação. Outros caras começaram a ver, pô, vamos usar isso para comunicar, cara, de um lugar para o outro. Né? E aí os caras desenvolveram o que virou uma indústria, né? Que é a indústria né, radiofônica, certo? Inicialmente não tinha história da música não, né? Inicialmente era só para comunicação, bélico, né? Aplicações bélicas de comunicação. Como é que ele gerou ondas de rádio? Fazendo os elétrons sacudir, certo? Mais rápido emitia uma onda de maior frequência, mais devagar emitia a onda de menor. Vai de kHz a megahertz. Qual é a tua estação? É 100 mega, não é? 100 milhões de oscilações por segundo. Estamos falando das ondas de menor frequência, cara. As ondas de menor frequência que existe chega a 100 megahertz, 100 milhões de oscilações por segundo dos campos elétron. A AM é onda curta, já é kHz. Beleza? A AM é chamada de onda curta, já é kHz. Milhares de oscilações por segundo. Depois das ondas de rádio vem quem? Micro-onda não dava de produzir porque o fio onde a corrente elétrica ia e voltava, fritava de tão rápido que tinha que ir e voltar. Eles tiveram que desenvolver válvulas eletrônicas especiais. Mas olha que loucura! Como é que eu gero ondas de rádio, cargas elétricas indo e voltando? Como é que eu gero micro-ondas, cargas elétricas indo e voltando? Como é que eu gero infravermelho? Cargas elétricas agitadas. Qualquer radiação eletromagnética é gerada com cargas elétricas saculejantes. Para poder saculejar mais, o fio não suportou, eu criei válvula eletrônica especial. Qual era o objetivo disso? Fazer uma arma de guerra. Conseguir enxergar tanques de guerra com visão noturna. Só que qual era a visão noturna clássica? Infra. Ele queria desenvolver uma que não era infravermelho. Porque se eu pego uma lâmpada infravermelha, o cara que capta infravermelho vai ver minha lanterna. Concorda comigo? Então eu vou usar micro-onda. Vou emitir micro-onda, a micro-onda bate, eu capto ela e componho a imagem da brincadeira. Só que quando ele foi testar essa arma de guerra, ele estava com chocolate no bolso, o chocolate derreteu. E ele percebeu que não podia ter derretido com a temperatura do ar-condicionado. Foi pesquisar, viu que a frequência de micro-ondas que ele usou se igualava à frequência natural de vibração da molécula da água. E quando duas fontes de frequências próximas se coincidem, entram em ressonância e a vibração começa a aumentar. Foi daí que nasceu o forno de micro-ondas que todos nós usamos hoje em dia nas nossas casas. Uma arma de guerra que acabou dando errado no primeiro momento, certo? E virou essa máquina incrível, certo? Depois nós vamos começar a falar de cada uma das outras radiações nesse volume 8. Foi só uma introduçãozinha. Eletromagnética. Vamos entender por quê no final da nossa física aí. Valeu, galera!